Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise de uma das obras maiores de Caravaggio, A Vocação de São Mateus. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos iniciar uma série de vídeos acerca da análise das obras de Caravaggio. Hoje vamos começar a analisar uma obra muito importante e muito interessante. Esta é A Vocação de São Mateus, realizada entre 1599 e 1600 pelo mestre do Barroco Caravaggio. Esta obra encontra-se na Igreja de São Luigi dos Franceses, em Roma, onde fica a Capela Contarelli. Esta capela é muito famosa exatamente por reunir aqui no seu pequeno espaço obras tão grandes do mestre. Esta obra é apenas uma das três que estão aqui neste espaço, todas elas do Michelangelo Caravaggio, e nós começamos a leitura destas obras exatamente da esquerda para a direita, porque a obra vai se desenrolando. Existe um assunto em comum e ele vai se desenrolando ao longo destes três quadros, destas três obras-primas de Caravaggio. E nós vamos começar a analisar exatamente a primeira, que é da esquerda. Aqui nós vemos a Vocação de São Mateus. Ao centro temos a Inspiração de São Mateus e depois à direita temos a última tela, que é o Martírio de São Mateus. Uma obra também grandiosa e muito conhecida aqui do mestre. São Mateus, claro, é um dos apóstolos de Cristo e a obra que vamos analisar é esta, a sua Chamada para Cristo. A Vocação de Cristo é de 1599 e 1600. Aqui Caravaggio capta o momento exatamente antes da transição para o acordar espiritual de São Mateus. Esta ideia de captar aquele momento exato em que se dá a conversão espiritual era algo que o Caravaggio gostava de fazer, ele vai revisitar este tema, mas também era algo muito comum dentro do Barroco. Muitos pintores barrocos pintavam esta transição espiritual, captavam este pequeno momento na história dos profetas e dos santos. Nesta obra, Caravaggio representa as Escrituras segundo São Mateus. Jesus viu um homem de nome Mateus sentado numa mesa de coletores de impostos e disse: "Segue-me." Mateus levantou-se e seguiu. Esta é uma passagem muito simples e com ela Caravaggio entregou-nos algo muito profundo. O pintor mostra-nos uma cena cotidiana terrena, que apresenta apenas alguns indícios de espiritualidade, como a luz por cima da cabeça de Cristo, que faz com que seja visível uma fina auréola acima de si. É muito interessante a composição desta obra, pois os dois personagens mais importantes, que são Cristo e que são São Mateus, estão ambos diluídos, perdidos entre os outros personagens. Cristo está de pé, mas está por detrás de São Pedro, portanto o seu corpo está escondido, à exceção da sua cabeça e do seu braço direito que aponta na direção de Mateus. Por sua vez, Mateus está no meio de um grupo de 5 pessoas, que são seus colegas, e estão à mesa a contar o dinheiro que recolheram. Portanto, o São Mateus era um coletor de impostos. Ambas as figuras, quer Cristo, quer São Mateus, são identificadas pela luz e pelo gesto. A luz banha ambos e parece vir de uma fonte exterior acima da cabeça de Cristo e move-se numa linha diagonal em direção a Mateus. Cristo tem o seu braço levantado para Mateus. Por seu lado, Mateus olha para Cristo e responde apontando para si mesmo com vigor, quase que a questionar se Cristo está a falar com ele. Dá a sensação que ele aponta para si próprio e diz: "Está a falar comigo?" Não é? É assim um gesto muito espontâneo e também muito mais vigoroso que o gesto de Cristo, que é um gesto mais leve, que aponta assim a sua mão em direção a Mateus. Portanto, Mateus questiona-se se estarão a falar com ele, afinal ele está numa taberna, rodeado por colegas, a fazer uma contagem de impostos que acabaram de recolher. Portanto, eles andavam por Roma a recolher os impostos, estão aqui numa taberna, ele está entre os seus colegas e amigos, estão todos a contar o dinheiro, entra um senhor e aponta para ele e diz: "Segue-me." Portanto, é este momento que nós estamos a captar e parece realmente que Mateus está um bocado duvidoso, está a duvidar, será que é comigo que estão a falar? Caravaggio vestiu todos os personagens desta obra com roupas do seu tempo, que era ali no século XVII. Nada nesta cena aponta realmente para um momento espiritual. A arte renascentista criava um sentido do divino, as figuras eram belas, uma beleza idealizada, não é verdade? Eram sempre representadas com uma luz muito suave,
todas as pessoas eram muito bonitas, portanto, muitas vezes a divindade mostrava-se mesmo através da beleza. Não é este o caso aqui. Aqui o que se está a passar é uma coisa completamente diferente. Caravaggio cria figuras muito humanas. Facilmente podemos imaginar que ele encontrava estas pessoas na rua de Roma, e era até provável que o fizesse, porque o Caravaggio é muito conhecido na história da arte por usar os modelos de rua, por usar os seus amigos, portanto as pessoas que ele encontrava nas ruas e nas tabernas, para fazerem de modelos para as suas obras. E o que nós estamos a ver aqui é exatamente isso. Existe uma beleza natural, tudo aqui é natural, não é verdade? Não é nada idealizado, não é aquela obra do Renascimento, é uma obra completamente do Barroco. A cena também se está a passar no interior de uma taberna, que era um lugar para as camadas mais baixas da sociedade. Na verdade, é o típico sítio que o Caravaggio frequentava com os seus amigos. Ele e os seus amigos pintores, os seus amigos arruaceiros, aquelas pessoas com que ele gostava de andar na rua, iam muitas vezes a tabernas que eram deste tipo. Não era o sítio onde se encontravam as pessoas da alta sociedade, e muito menos as pessoas que tinham a ver com a vida espiritual de então, com os padres, não é? Os bispos. Ninguém ia a uma taberna destas, mas é exatamente este o sítio que o Caravaggio escolhe para fazer passar uma mensagem mais espiritual. Portanto, o São Mateus aponta para si mesmo sem acreditar no que se está a passar. A sua mão direita ainda está a alcançar o dinheiro na mesa. É como se Mateus estivesse ainda dividido entre seguir o divino ou ficar na taberna e na sua vida normal, mundana, não é verdade, a recolher o dinheiro dos impostos. Toda a cena nos parece um instante real captado no tempo. A figura mais à esquerda, aquela que está de pé, examina as moedas de forma concentrada. Depois temos a figura sentada à esquerda, que é o último lá na mesa, que conta as moedas com a sua mão direita e está muito concentrado no valor do dinheiro. Depois temos a figura da direita, que está de costas para nós, está sentada. Esta figura inclina-se e olha para algo que está no espaço fora da pintura. Ele está a observar uma cena qualquer que não é visível nesta obra. A figura ao lado de Mateus está encostada a si, com um cotovelo praticamente em cima do Mateus, numa atitude muito normal, muito relaxada, não é verdade? Muito descontraída. E, no entanto, este é um momento de profunda transição espiritual, é um momento espiritual captado aqui pelo Caravaggio. Nesta obra podemos apreciar uma das grandes características do Caravaggio, que é o naturalismo, ou seja, ele cria também um enorme contraste entre a luz e a sombra. Esta técnica de pintura de Caravaggio cria em nós a sensação de volume e de peso destes personagens. Portanto, não só ele usa o naturalismo para nos fazer crer que estas personagens podiam existir nas ruas de Roma, como depois usa a técnica do chiaroscuro e do tenebroso e cria também o foreshortening, não é verdade? Para fazer com que as imagens tenham peso. Nós olhamos e percebemos que elas têm pele, têm carne, têm volume, são o mais reais possíveis. Isto é uma técnica muito conhecida do Caravaggio. As figuras estão tão próximas de nós que quase as conseguimos tocar. Na verdade, existe um espaço vazio à mesa que parece esperar por nós. Está mesmo à nossa frente. Nós estamos de frente, não é, para São Mateus, e ele está com um espaço à sua frente vazio que dá a sensação que é o espaço do espectador. Nós estamos a participar nesta cena. E isto era impensável na altura do Renascimento, porque havia ali uma distância entre o espaço divino e o espaço das pessoas, o espaço normal. Aqui há uma aproximação. O Caravaggio que faz é trazer o espectador para dentro da ação. Está-se tudo a desenrolar à nossa frente, na nossa presença. Esta é uma obra barroca por excelência. Ela quebra a separação entre o mundo da pintura e o nosso mundo, o mundo da realidade. Ao observar a forma como Cristo tenta alcançar Mateus, percebemos que é um gesto que imita a maneira como Deus se aproxima de Adão. Isto, na altura, foi um grande escândalo, porque as pessoas, ao olharem para esta obra, iam ter com o Caravaggio e diziam que ele tinha copiado a criação de Adão, do Miguel Ângelo, que está lá no teto da Capela Sistina. E é verdade, o Caravaggio nunca se fez julgado, ele disse que sim, que ficou muito impressionado com a técnica de pintura do Miguel Ângelo, ele adorava o Miguel Ângelo, e especialmente esta obra, e então pegou nesse gesto. Mas atenção, vocês olhem bem para as mãos da criação de Adão e agora para a mão de Cristo na vocação de São Mateus. O gesto que Cristo está a usar não é um gesto de Deus, é o gesto de Adão. Porquê? Porque Cristo é o segundo Adão. Portanto, Adão condenou-nos a todos a sair do paraíso e agora Cristo, que é o segundo Adão, vai nos salvar, vai nos levar de volta para o paraíso. São Pedro, por sua vez, também a leva à mão e aponta de uma forma mais discreta. O Pedro é mais discreto porque está entre Cristo e está entre o homem, afinal, ele é o fundador da Igreja.
O gesto de Mateus é muito mais vigoroso e o seu olhar direciona-se diretamente para Cristo. As outras figuras, nomeadamente aquelas que estão mais à esquerda, não estão a perceber o que é que está a passar. Eles estão tão concentrados nas suas atividades mundanas, nas suas atividades do dia a dia, que não estão a perceber que está ali um momento divino, que estão ali figuras divinas. Eles não se apercebem da figura de Cristo nem da figura de São Pedro. Eles são completamente aliados desta transformação espiritual que São Mateus está a ter. Pronto, terminamos aqui a análise desta obra. Eu gostaria muito que deixassem comentários acerca deste vídeo, porque eu sei que existem mais elementos para analisar. Esta é apenas uma das grandes telas que estão neste local e apenas uma das muitas obras de Caravaggio, das quais nós vamos falar depois. Mas eu gostava muito que, se vocês descobrirem outra análise desta obra, poderiam deixar nos comentários. Também poderiam deixar aqui nos comentários quais são as outras obras de Caravaggio que vocês gostam e talvez até sugestões de outras obras para eu poder analisar. Também gostava de chamar a vossa atenção para o nosso grupo Criarte no Facebook. É um grupo em que todos os subscritores podem partilhar imagens da sua arte preferida. Eu todos os dias coloco lá imagens de fotografia, de pintura, de escultura e até notícias, pequenas notícias de arte que me agradam. Vou deixar os links todos na descrição deste vídeo. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de subscrever e de partilhar o Criarte. Eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau!